Vivemos em um tempo em que produtos se copiam, tecnologias se atualizam, preços se comparam em segundos, mas existe algo que continua absolutamente inimitável: a experiência que uma marca é capaz de criar. Porque experiência não é entretenimento, não é evento, não é ativação de marketing. Experiência é o que faz alguém voltar. O que faz alguém defender, o que faz alguém sentir que faz parte. Esse é o Pode Ser Bem Melhor. Um podcast sobre gestão de serviços e gestão de experiência do cliente. Um espaço para líderes, gestores e profissionais que acreditam que oferecer boas experiências começa dentro das organizações. Aqui, a gente conversa sobre cultura, comportamento, liderança e tudo o que faz uma marca ser lembrada pelo que entrega e pelo que faz sentir. Hoje, a gente vai falar sobre algo que muitas empresas ainda não entenderam completamente: qual é o verdadeiro valor da criação de experiências. Experiência gera emoção, mas também gera resultado, gera marca, gera comunidade, gera longevidade. E quando bem construída, ela deixa de ser evento e vira plataforma de valor. Se você lidera equipes, constrói marcas ou quer entender como transformar a experiência em estratégia de negócio, esse episódio é para você. E já se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que precisa entender que experiência não é custo, é investimento estratégico. Porque quando a experiência melhora, o negócio melhora. E tudo pode ser bem melhor. Hoje, o Pode Ser Bem Melhor recebe um executivo que aprendeu a transformar sonho em método, propósito em gestão e emoção em resultado. Luiz Justo não lidera apenas uma empresa, ele lidera uma marca que virou patrimônio afetivo de milhões de pessoas. O Rock in Rio nasceu como um ato quase mítico, um gesto ousado, quase Robin Hood. No seu simbolismo, trazer para o Brasil algo que parecia pertencer apenas aos grandes centros do mundo. Democratizar a experiência, distribuir emoção em escala e manter viva essa chama ao longo de décadas exige muito mais do que talento artístico. Exige governança, cultura, liderança e uma obsessão quase cirúrgica pela experiência. Luiz Justo é o tipo de CEO que entende que por trás de cada palco existem milhares de pessoas, processos, decisões invisíveis. Uma responsabilidade enorme com marcas, parceiros e o público. Hoje, a gente vai falar sobre o que sustenta um gigante, sobre como se lidera a complexidade sem perder a alma e sobre como transformar espetáculo em estratégia. Luiz, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Imagina, a honra é aqui, ainda mais depois de uma abertura dessa, coisa linda, cara. Mas é um prazer estar aqui falando sobre esses temas que você falou, que são temas que eu amo, que é a experiência, né? Como a gente consegue embarcar as pessoas nessa nossa jornada de sonhar grande. Então, prazerzão estar contigo aqui, Maurício. Fora isso, né? Beneditino, né? Beneditino, estudamos no mesmo colégio. Então, assim, embora não fôssemos da mesma turma, né? Tínhamos uma mesma cultura ali. A mesma formação, né? A mesma formação. Eu acho que isso traz a gente também esse desafio, prazer e privilégio de estarmos aqui sentados nessa mesa para falar de coisas tão importantes que faz parte aí do seu escopo de vida, né? Assim, experiência é entretenimento ou é estratégia de negócio? Luiz, quando você olha para o Rock in Rio, ele é um festival ou é uma plataforma de geração de valor? Olha, sem dúvida nenhuma, ele é uma plataforma de geração de valor, onde o festival é só uma, né, das entregas dessa grande plataforma, que não se limita só, né, aos dias do festival. Ele é pensado como uma grande estratégia para durante um ano, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de trazer as marcas parceiras, a nossa comunidade, e muito mais do que, de novo, só aqueles 7 dias ou o artista que está em cima do palco. Então, de fato, você matou a charada, né? O Rock in Rio é uma grande plataforma antes de ser um festival, né? Antes de seguir com nossa conversa, eu preciso agradecer às empresas que acreditam que excelência não é discurso, é prática diária. Nosso agradecimento à Insetizan, 2569-6969, Insetizan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor, né? Empresa com mais de 73 anos de liderança em controle de pragas, sanitização, higienização de reservatório da água.
referência em qualidade certificada pela ISO 9001. A Insetizam mostra que processo, segurança e melhoria contínua também são formas de cuidar da experiência do cliente. E a Sol e Neve. Sol e Neve, marca mineira, que nasceu, né, em família e hoje soma mais de 200 lojas, mais de 8 mil pontos de venda no Sudeste. Uma empresa que entende que experiência é aquilo que fica na memória pelo sabor, pelo cuidado e pelo ambiente, que faz todo mundo se sentir em casa. Obrigado por acreditarem que serviço bem feito transforma negócios. E se você está curtindo esse conteúdo, inscreva-se de novo aí nesse canal, deixa o like, compartilhe esse episódio com alguém e traga mais pessoas para ouvirem. Tantas pessoas, tantos talentos aqui conosco, para compartilhar o que eles sabem fazer de melhor. Só tem convidado top. Experiência como produto principal. O Rock in Rio não vende ingressos, vende experiência. Como que vocês desenham essa jornada emocional do público do primeiro anúncio ao último acorde? Olha, Maurício, de fato, né, o nosso negócio está longe de ser vender ingresso para quem quer assistir a sua banda favorita lá em cima do palco. Isso a gente percebeu muito cedo, né? Eu, falando um pouco do meu histórico, eu me juntei, né, como CEO da Rock World em 2011. Antes eu era CEO de uma empresa de moda, eu era CEO da Osklen. E nunca tinha trabalhado no negócio de entretenimento. Varejo e entretenimento, de varejo, um negócio diferente. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu achava que o nosso negócio era esse, né? A gente tem que vender ingresso para quem quiser assistir o show lá do Coldplay, da Beyoncé, enfim, sei lá que banda a gente ia estar trazendo. E rapidamente a gente percebeu, né, através, inclusive, de produtos que a gente criou, o Rock in Rio Card, onde as pessoas compram o ingresso sem saber quem vai tocar. Isso é muito legal. Né, que o nosso negócio, né, estava longe de ser só vender o ingresso para a banda e tal. E quando a gente percebeu isso, a gente começou a entender que ao longo de toda a jornada do cliente, do momento que ele está pensando em ir ao festival, até ele voltar lá e deitar na cama dele depois de um dia incrível que ele viveu lá com a gente, existem inúmeras oportunidades de você criar a tal da experiência inesquecível, né, que foi o que a gente entendeu que esse era a nossa proposta de valor e que esse era o nosso negócio. E a gente passou a aprimorar cada edição com uma escuta muito ativa do que o cliente quer e das oportunidades que ele traz para a gente a partir da experiência que ele viveu na edição passada. Isso virou uma obsessão. Então, hoje em dia, essa jornada da experiência do cliente é o nosso negócio. E toda a equipe tem um olhar super treinado de, ao longo da jornada inteira, como a gente tem a oportunidade de incrementar essa experiência. Pesquisa nessa escuta, muitos dados. Dados pra caramba, sem dúvida nenhuma, a gente vive na era dos dados, que se não forem traduzidos em informação não vale de nada, né? Muita gente tem aí uma miríade de dados gigantesca, mas a partir delas, o que de fato você vai fazer para incrementar a sua proposta de valor, no nosso caso, a tal da experiência inesquecível. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente pega e transforma esses dados em conhecimento a favor dessa proposta de valor e muito também ouvindo diretamente de quem interessa, né? Que é o nosso cliente, nossos fornecedores, parceiros, né? Nossa equipe, todo mundo quando termina um festival, Rock in Rio, Detal, Lollapalooza, obrigatoriamente tem que fazer um relatório de todas as oportunidades que aquela pessoa na sua área, no seu posto de trabalho, na sua função, enxerga que tem como melhorar para a próxima edição. Então, esse processo de aprendizado e melhoria contínua é, de fato, um processo vivo que faz com que cada edição a gente possa garantir que o próximo Rock in Rio, o próximo Detal, o Lollapalooza vai ser o melhor que a gente já fez. Vamos errar erros novos, não é isso? E entender o que houve de aprendizado. Ali na equipe de vocês, nunca vocês perdem. Ou vocês ganham ou vocês aprendem. Porque pode ser bem melhor? Sem dúvida nenhuma. Isso, assim, faz parte da nossa cultura e eu acho que tenho certeza absoluta, que o grande, né, motivador da gente ter construído algo da dimensão que a gente construiu é porque a gente tem uma cultura muito forte dentro da empresa e faz parte dessa cultura entender que o erro é permitido porque somos empresa que tem coragem e ousadia e só quem, obviamente, propõe o novo vai errar e vai acertar, mas como você falou muito bem, que os erros e os acertos sejam aprendizados para que a gente possa, na próxima edição, garantir que, obviamente, né, vamos errar erros novos e que a gente vai, a partir, né, dos nossos aprendizados e acertos, a gente construir uma próxima edição incrível. Né? Agora,
Liderar não é um negócio simples nem para qualquer um. E liderar o Rock in Rio, Lollapalooza e todos os teus negócios que estão envolvidos dentro desse processo é coordenar milhares de pessoas, e fornecedores, e artistas, e marcas, né? Gerenciar expectativas, gerenciar a ansiedade do consumidor. Qual é o princípio de liderança que mantém tudo coeso sem perder a alma? E isso também tem no teu livro, né? O teu livro, assim, hoje eu já indico para todos os meus alunos da Fundação Getúlio Vargas, né? É um livro simples, sem ser difícil de leitura, ele é muito fácil, ele é muito divertido, ele tem uma proposta de fazer com que as pessoas pensem, mas que pode falar sobre esse teu processo de liderança? Tem uma hora aí, não? Porque, assim, liderança, de fato, é um tema que faz parte da minha vida. Eu sou CEO de empresa há... Desde 28 anos, né? Desde 28. São 20 anos, né? Eu tenho 48 agora, são 20 anos, né, como CEO de empresas. E eu fui aprendendo, obviamente, ao longo desse percurso, primeiro, o estilo de liderança que eu acredito, né? E o livro, a história do livro, até trouxe aqui para presentear. Você já tem, né? Mas para a audiência conhecer também, que foi um livro que eu escrevi, né? E o tema, né? Ele é CEO, que fala sobre... Vou deixar aqui contigo, que fala sobre a brincadeira que eu fiz, né? Com o CEO de Chief Executive Officer, como conectar, equilibrar e orientar. E esse livro, ele surgiu... Foi engraçado, foi de uma provocação. Eu estava num jantar, jantando com meu filho, que hoje tem 13 anos. Então, ele nasceu, já era CEO de empresa, e até hoje sou. Ele perguntou, pai, o que um CEO faz? Né? O que é... E eu ali, em 2, 3 minutos, expliquei a função de um CEO. Você tem que, né, gerir uma equipe, resultado, acionista e tal. E depois fiquei 20, 30 minutos falando das características que eu acreditava que uma pessoa que tinha essa responsabilidade, esse papel, deveria ter. E dali veio na minha cabeça, e eu já estava começando a escrever um livro sobre experiência do cliente, e eu abortei e falei, olha, esse vai ser o meu segundo livro, porque o primeiro eu vou escrever sobre isso, porque acho que é a base de tudo, que é o que eu acredito de fato, que né, liderança é construída de forma compartilhada, né? Respondendo a sua pergunta, é óbvio que eu não lidero. Num dia de evento de Rock in Rio, são mais de 30 mil pessoas trabalhando. Então, você perguntar como é que você controla 30 mil pessoas, é óbvio que você não controla 30 mil pessoas. Agora, quando você tem uma liderança, que você tem um propósito compartilhado, onde aquelas 30 mil pessoas entendem qual é a sua responsabilidade, a sua função, e obviamente tem, né, habilidade para poder, né, você delegar aquela responsabilidade para ela, mas você tem um propósito comum compartilhado, é assim, né, que eu acho que o líder consegue mobilizar 20, 30 mil pessoas, 300 mil pessoas, dependendo da corporação, para um propósito comum, né, alinhado no propósito comum. E esse livro fala sobre essa característica de liderança, que né, esse olhar dessa liderança que é uma liderança de influência e não de imposição, né, uma liderança compartilhada. Inspiradora, porque, de novo, se é um propósito compartilhado, ela só vai ser inspiradora se aquela pessoa acredita naquele propósito. E eu tenho certeza que os valores que a gente construiu na nossa cultura da Rock World, da nossa empresa, para aquelas pessoas que estão ali fazem todo sentido, elas estão ali por isso, e que de repente para outras pessoas nem faz. E ok, eu não estou dizendo que os nossos valores são os melhores ou os piores do mundo, mas são aqueles valores que a gente acredita, e quem está ali e compartilha daqueles valores comuns entendem a sua contribuição para aquele propósito. E esse livro fala, então, sobre esse formato de liderança que eu acredito, e fala sobre uma outra história, que aí, de novo, foi até a brincadeira do texto, do título do livro, que eu brinquei nesse CEO entre compartilhar, equilibrar e orientar. E o livro inteiro ele fala sobre o paradoxo, os vários paradoxos que um líder tem de precisar estar gerenciando o curto prazo, mas com olhar no longo prazo. Né? Que precisa estar no palco, porque a liderança é um ato público, mas você precisa estar nos bastidores e deixar teu time brilhar, né? Com mais uma vez, a responsabilidade que eles têm compartilhada daquela entrega. Então, ele é o tempo inteiro falando sobre o equilíbrio. E, para mim, né, se eu puder dizer que um dos segredos da vida, da liderança, da carreira, é o equilíbrio. E até faço algumas referências metafóricas, né, no livro, e que uma delas, inclusive, né, você pega liderança, eu brinco que é que nem andar de bicicleta, né, que a bicicleta parada, ela cai,
mas se você pedala só do lado direito, ela cai. Mas o que faz, né, mover para frente e você ter uma estabilidade cada vez maior é o equilíbrio, né, de pedala aí do lado direito, do lado esquerdo, e o tempo inteiro, né, esse equilíbrio que você precisa ter entre os dois lados é o que te faz mover para frente. Então, eu acredito muito que essa liderança que está com um olhar, sim, no resultado, na performance, mas está com um olhar nas pessoas, na conexão das pessoas, né, com esse propósito genuíno, esse líder, né, que equilibra esses dois pratinhos é quem, de fato, no meu estilo de liderança, faz com que uma empresa possa mover para frente a partir desse propósito compartilhado. E que não precisa ser melhor em tudo, mas precisa conhecer os melhores em todas as áreas e que precisa trazer essa história da cultura forte, né? Onde você falou de propósito. Eu gosto muito de uma definição de cultura, que cultura forte é quando ninguém mais na empresa precisa ser lembrado sobre o seu papel. Ou seja, está dentro dessa... Porque há lugares que a gente não cabe, né? Você falou de valores, né? Há lugares que a gente não cabe, mas depois que você se viu dentro daquela liderança, né? Que aquilo ali seja, de fato, uma coisa compartilhada, equilibrada, muito legal. E eu falo muito dentro dessa sua lógica, muito se compara o papel, né, do líder e o papel de um maestro numa orquestra e tal. E se você olhar, né, o maestro numa orquestra tem todo um trabalho invisível. No momento do show, tem um trabalho que ninguém vê que foi feito pelo maestro, com cada um dos músicos, o ensaio da orquestra, a própria gestão da orquestra que o maestro tem, de quais são as pessoas certas ali. Mas na hora do show, eu brinco que o maestro pode ser até desnecessário. Ele pode sair ali da batuta, uma orquestra bem treinada, com uma equipe bem liderada. O maestro pode sentar lá atrás, no final do teatro, e assistir, porque ela vai tocar e tal, mas, obviamente, você tem um papel ali de estar demonstrando público, né, daquela liderança como ato público, como eu falei, de mostrar que você é corresponsável pelo sucesso ou fracasso daquela apresentação. Mas, de fato, o maestro ali não está pegando violino, né, não está pegando no saxofone. Na verdade, o papel dele ali é mostrar que cada um, né, daqueles ali, coletivamente, são responsáveis por aquele resultado conjunto. Né? E eu acho justo que a parte mais interessante desse teu processo é que você dá luz para cada um dos músicos, né? Em tempos diferentes, como na orquestra, né? Uma hora é a hora do violonista, outra hora é a hora da percussão. E cada um brilha num determinado momento, mas o todo é muito mais importante do que o indivíduo. A gente tem uma história, né, no Rock in Rio, não sei se as pessoas sabem, o Rock in Rio foi o primeiro evento, o primeiro festival a iluminar a plateia. E isso lá atrás foi uma briga enorme, porque o artista queria que, obviamente, a luz ficasse em cima de mim. Imagina, vai iluminar a plateia, o artista aqui sou eu, o foco tem que ser em mim. E o Roberto, né, o fundador e criador e presidente, grande Roberto Medina, lá em 85, brigou e falou, não, aqui nesse evento, festival, a luz está na plateia porque é esse público aqui, junto, obviamente, com o artista, que está construindo essa experiência. E eu brinco que o nosso papel, né, o papel do líder, é pegar essa luz, esse holofote e colocar no time, né, nos bastidores, porque, de fato, né, acho que essa construção, e aí, obviamente, fazendo uma alusão para outros negócios que não são só do entretenimento, mas os bastidores a equipe, o time, é claro que ela precisa ser iluminada e, de novo, se sentir corresponsável, como eu disse, por tudo que acontece. Então, no Rock in Rio, quando a gente abre as portas, ou no Detal, no Lola, que a gente abre as portas do evento no primeiro dia, obrigatoriamente a gente tem que trazer toda a equipe que trabalhou durante 1 ano ou 2 anos para aquele festival acontecer, e eles sabem que a partir do momento que aquela porta abre e que a gente vai ter ali os 5, 7 dias, 3 dias de festival, todo mundo que está ali é corresponsável pelo sucesso ou fracasso do que vai acontecer. Então, assim, o entendimento de que, né, o coletivo, o resultado é coletivo. Se der certo, mas eu tinha dado a ideia lá atrás e não venceu a minha ideia e foi por isso que deu problema. Não, a partir do momento que uma decisão é tomada, a partir, obviamente, da visão do todo mundo agora é corresponsável pelo sucesso ou fracasso daquela ideia, mesmo que não seja sua. E o líder também tem que entender muito isso, né? O líder tem que entender que se você tem um time diverso, né, com características e conhecimentos diferentes do seu, é óbvio que você tem que dar ouvido a esse teu time e entender, de novo, que ele é corresponsável pelo resultado, pelo sucesso, né? Não existe mais aquela liderança do herói, o cara que é, né? E eu brinco, e que é a mais pura verdade, que tem muita gente muito melhor
do que eu em tudo que está sendo feito lá no Rock in Rio, que é o que garante o sucesso da nossa operação. Então, acho que o líder tem que reconhecer isso, como, de novo, o bom maestro tem que saber tocar um pouquinho de todos os instrumentos, mas, cara, o violinista já vai tocar muito melhor do que ele, o cara do saxofone, e aí por diante. Você sabe que eu tinha 10 anos, porque eu sou de 75, e em 85 foi o primeiro Rock in Rio. Com 10 anos, minha irmã, louca, me leva para o Rock in Rio. Eu participo daquele primeiro momento mágico da história de Lama, né? Um Rock in Rio. Assistiu o Queen lá com o Fred Mercury? Eu assisti Ozzy Osbourne, né? Assim, saudoso Ozzy. E então, essa é a minha lembrança e sempre acompanhando. Justo, marca que atravessa gerações. Olha aí a minha fala aí, né? Assim, são 40 e poucos, 42 anos agora esse ano, não é isso? De Rock in Rio? 41, a gente está em 26, 41 anos. 41 anos. Primeiro foi em janeiro de 85. Atravessou essas décadas todas. E o que faz uma marca permanecer relevante sem perder sua essência? Olha, Maurício, trazendo, né, de novo esse paradoxo, né, de coisas que parecem opostas. Eu vejo assim, da mesma forma que uma empresa, 4 décadas, né, de existência, precisa ser fiéis a seus valores e seus princípios originais, né? Então tem um pouco dessa, não diria tradição, porque parece que você está sendo apegado, né, ao passado, mas eu acho que tem um DNA muito forte dos valores que forjaram esses 40 anos. É claro que para você sobreviver a 4 décadas de mudanças, né, com todas essas que a gente viu, que a gente vai continuar vivendo pelos próximos 40 de forma cada vez mais acelerada, AI, tá tudo aí, você precisa, como empresa, eu não digo só o meu papel como líder, mas a cultura que hoje está lá para quando eu não estiver mais lá e quando ninguém mais da empresa que está agora estiver nos próximos 50, 100 anos, uma cultura que, da mesma forma que preserve esses valores originais, tenha flexibilidade, né, o suficiente para poder se adaptar aos novos tempos e às novas formas de entregar aqueles valores. Então, quando a gente entendeu que é nosso propósito, né, proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento, esse é o nosso negócio. Eu posso entregar isso de formas completamente diferentes, né, com o pé na lama lá de 85 ou daqui a 50 anos em Marte lá com Elon Musk num foguete e tal. São formas completamente diferentes, mas uma lógica de que tem que ser uma experiência inesquecível, que conecte com a emoção, a música e tal, isso vai estar presente independente da forma. Então, a gente sempre viveu esse binômio, né, de preservar essas características de valores originais, se flexibilizando e ousar e inovando o tempo inteiro. Então, você olha hoje, né, cada edição do Rock in Rio a gente traz inovação, novidade, novos gêneros musicais, né, se você olhar... Hoje a gente tem, pelo primeiro ano que a gente está trazendo K-pop, a gente já trouxe o hip hop, o funk e tal, coisas que a gente precisa representar. O que os alemães têm uma frase que a gente não tem aqui, que é o tal do Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. É óbvio que o Rock in Rio e o The Town e o Lola tem que representar o espírito do seu tempo, trazendo o que a molecada está ouvindo, mas trazendo também o que os nossos clientes fiéis lá desde 85 também curtiam. Então, isso tem que estar presente. As inovações de experiência têm que estar presentes, mas mantendo esse valor de que uma experiência inesquecível e inegociável no nosso negócio. Aliás, você falou em Zeitgeist, e tem um documentário, né, com 3 episódios, não sei se você já viu, sobre o Zeitgeist. Muito legal, mas muito legal. Começa com religião, depois fala como Smart Cities, depois entra num outro processo de revolução, né? Espírito do tempo, esse entendimento. E tem a ver com governança, tem a ver com experiência, tem a ver com o processo de mudança. Aliás, a palavra mudança é uma palavra que provoca a gente, porque ou a gente muda, ou a gente dança também, sem perder a essência, né? Mas grandes experiências, existem bastidores extremamente organizados. Qual é o papel da governança para que o espetáculo funcione com essa excelência que vocês entregam? Porque eu até estava brincando com você antes da gente começar. É tão organizada a cidade a partir do Rock in Rio que vocês deviam até administrar a cidade inteira. E eu brinquei também de volta dizendo que você, porra, não me coloca nessa roubada não, porque o que a gente já faz já é complexo o suficiente. Mas eu acho o seguinte, Maurício, assim, do ponto de vista de processo, governança, né, e falando dentro da história do livro, né, do CEO, a gente está aqui navegando mais no lugar do O, né, do organizar, que é como é que você garante o resultado técnico, operacional que você se propõe no seu negócio. Tem uma disciplina
que é muito forte dentro da nossa empresa e da nossa cultura, e que às vezes é muito rara. Eu não digo só no Brasil, não. Acho que dentro dessa desculpa da velocidade das coisas, esquece muito sobre planejamento. E é claro, de novo no paradoxo, né? Você tem que planejar, se replanejando o tempo inteiro, com mudanças e tal, mas o segredo de você conseguir, de fato, construir uma cidade como a gente constrói, né? Que tem 100 mil pessoas que precisam chegar, precisam se movimentar na cidade, precisam se alimentar, precisam ir ao banheiro, precisam ter essas experiências todas, requer muito planejamento, até porque no nosso negócio, o negócio de evento, é dos poucos negócios que prazo, por exemplo, é inegociável. Né? Se você é uma construtora e você não é recomendável, mas você atrasa 1 mês, 2 meses a obra, ok, né? Mas tem uma certeza, eu sei que no dia 4 de setembro, meio-dia, o portão ali vai estar abrindo, aconteça o que acontecer. Então eu tenho que vir desse prazo para trás, 2 anos, porque é quando termina o último Rock in Rio, e saber tudo, né, que a gente precisa ter em todas as áreas e com todas as interdependências para que aquilo ali aconteça, né? E, então, assim, acho que claro que a governança, na relação com os acionistas, tudo isso é super importante, mas um dos segredos dessa entrega de excelência vem do planejamento. E o brasileiro, de modo geral, ele é um fazejador, ele não é um planejador, né? A gente está na economia do bora, né? E aí, vamos fazer uma coisa? Bora! E aí sai atropelando. E vocês têm uma coisa que é com o tempo. Essa história da gestão do tempo de vocês, do show, da hora que começa, do artista que precisa chegar, de todo esse aparato, deve ser uma loucura administrar tanta vaidade também, né? Administrar tantos egos, administrar tantas exigências. Como é que é isso aí? Primeiro, voltando, né, até o que você falou equipe, né, do fazejamento e tal, né, eu brinco muito que você que é um professor, né, de gestão e, obviamente, uma das disciplinas de planejamento, conhece a história do PDCA, né, que você planeja, né, o Plan, Do, Check and Act, que você planeja, faz, verifica o que foi feito, corrige, faz de novo e tal. E um exercício de planejamento, como eu falei, a cada edição a gente faz esse nosso PDCA. E o brasileiro tem muito outro PDCA, que é o promete e depois corre atrás, né? Ótimo! Que vem desse lugar, né? Do improviso e tal. E claro, de novo, falando da ambiguidade, tem que ter espaço para intuição, tem que ter espaço para inovação, tem que ter espaço para testar coisas novas. Mas esse planejamento, inclusive, entrando na sua pergunta, né? Para você estar livre para lidar com os imprevistos, com os pedidos de última hora, as exigências de um artista. Eu brinco com o nosso time que a gente tem que estar preparado para tudo aquilo que a gente sabia que podia acontecer, e isso é planejamento, porque quando isso aqui está arrumado, te libera inclusive espaço e energia para o teu time para lidar com aquilo que é inesperado e que é inevitável em qualquer negócio, ainda mais no nosso negócio, que é um negócio de eventos. Você tem uma intempérie de chuva, riscos você tem múltiplos. Né, riscos múltiplos e tal. Então, o planejamento, né, não só para dar certo aquilo que você já tem, né, controle sobre o que pode acontecer, mas também te libera para você ter disponibilidade para lidar com o imprevisível. Né? Agora, uma coisa. É importante a gente pensar nas parcerias estratégicas que vocês fazem durante essa jornada toda. São as marcas que patrocinam os eventos. Elas não querem só visibilidade, elas querem conexão. Elas querem fazer com que elas sejam lembradas e que também gerem aumento de consumo, porque nada substitui o lucro, é uma empresa privada. Como é que vocês integram o propósito da marca, né, à experiência do público? Olha, você abriu perguntando, né? O Rock in Rio é um evento ou é uma plataforma? E por muito tempo, como eu falei, eu estou lá desde 2011, as próprias marcas, e a maioria das marcas patrocinadoras estão com a gente desde 2011, né, renovando a cada edição. E eu acredito que elas foram junto com a gente, aprendendo exatamente isso que você falou, né? Que o nosso negócio não é um evento, né? O nosso negócio é para oferecer uma experiência inesquecível e que isso é que gera a conexão do nosso cliente com o nosso evento, com o Rock in Rio, e do cliente com aquela marca. Então, ao longo de cada edição, as marcas, e com o nosso apoio, com a nossa troca, foram entendendo que o papel delas dentro do evento é também entregar essa experiência.
Então, assim, eu fico feliz da vida quando tem um artista tocando, e não por desrespeito ao artista, mas tem uma fila gigantesca ali numa ativação de uma marca, porque as pessoas entendem que aquela experiência é tão bacana quanto um show ou quanto alguma outra coisa que está acontecendo ali. Então, dentro desse propósito maior nosso de proporcionar essa experiência inesquecível, as marcas, e é aquilo que eu falei de compartilhar o propósito, né, o mesmo propósito que a gente compartilha com o nosso time e que a partir disso ele se sente motivado a fazer uma entrega incrível porque ele sabe que está entregando aquele propósito, o mesmo acontece com seus parceiros, né? Eu falo parceiros, marcas patrocinadoras, falo parceiros fornecedores. Então, assim, o fornecedor nosso lá de cenografia tem um orgulho gigantesco de ser corresponsável, de ter entregue aquela cenografia incrível que a galera está vivendo, aquela experiência dentro do Rock in Rio. Então, todo mundo embarca nesse propósito maior e quanto, obviamente, aí essa espiral, né, positiva, que quanto mais eu entrego meu valor de experiência, eu como Rock World, para o meu cliente, isso é melhor para a marca. Quanto melhor a marca, lá o banco patrocinador faz uma experiência incrível, uma campanha memorável na TV, está ajudando, associado à nossa marca, está ajudando um outro patrocinador, porque a marca Rock in Rio está sendo elevada e isso também é bom para o outro patrocinador, um fornecedor que está orgulhoso. Então, tudo vem por esse lugar central do propósito compartilhado, que esse propósito compartilhado faz com que todo mundo, de certa forma, já se autoalinhe e se veja como pertencente e gere, acho que, essa vontade de fazer acontecer. Justo. E como é que você consegue reunir essa turma toda? Você para o time, você treina, você coloca isso... De que forma para essa? Porque uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você compartilha, e tem tempos, tem um ritual para que isso aconteça ao longo desses 2 anos, ou seja, de tempos em tempos você para a equipe para falar, olha, a história é essa, como é que acontece? Ou é por áreas? A gente falou aqui, né, de liderança e cultura. Eu posso garantir que 30%, 40% do meu tempo como CEO hoje é dedicado à cultura, e essa cultura passada diariamente, construída com o nosso time, com os parceiros. Claro que você tem que ter momentos ritualísticos que você para o time para poder passar uma mensagem direta. Então, nós temos nossas reuniões de time, de equipe, nós temos terceirizados que a gente não tem oportunidade de estar no dia a dia passando essa cultura, e a gente treina, investe, né, em capacitação, mesmo dessa equipe que não está ali diariamente com a gente. Mas a cultura e os valores de uma empresa é feita através do exemplo diário da liderança. Então, é que nem, mal comparando, educar seus filhos, né? Se você chega e vira para o seu filho que você não pode comer com o celular, e você está mexendo no celular, né, o que vale? A palavra ou o exemplo? Né? E o líder tem esse papel. Então, essa cultura, quando eu estou no meu dia a dia mostrando que todos aqueles valores da atenção ao detalhe, quando eu estou preocupado com um detalhe da minha apresentação, ou quando eu estou caminhando na cidade do rock e vejo um papelzinho de lixo no chão e pego, cato e jogo, é ali que eu estou mostrando que, olha, atenção ao detalhe é um valor importante nesse negócio, porque se, né, a liderança pensa nisso, e aí volta aquela história que a gente falou, né? Liderança é um ato público, e cada vez que publicamente você está demonstrando esses valores, você está treinando, né? Você está ajudando a capacitar as pessoas que vão se identificar ou não, mais uma vez, com aqueles valores. Então, tem sim momentos de treinamento, de capacitação, e a gente investe muito nisso. Seleção da equipe também, né? Seleção da equipe, e a seleção da equipe muito mais até pelos valores comuns do que só necessariamente a habilidade técnica, que essa até é mais fácil de treinar. Então, contrata comportamento e treinabilidade, não é isso? E tem aquela frase, e mais uma vez fazendo referência ao livro, né, que fala-se muito, né, que você contrata pelos hard skills e demite pelos soft skills, né? E eu ali vou além, né, que os hard skills, essas habilidades técnicas, né, como a gente falou aqui, são muito mais treináveis. Os soft skills, claro que são habilidades fundamentais de relacionamento, né, como é que você vai liderar, né, ou vai se relacionar com seus pares, mas cada vez mais, ainda mais nessa era de transformação do trabalho que a gente está tendo gigantesca agora, AI e tal, eu acredito que tem uma terceira habilidade, que são as inner skills, as suas habilidades interiores, que é a sua capacidade de se automotivar,
né? A sua capacidade de se desenvolver continuamente, não terceirizar isso para ninguém, né? A sua capacidade de enxergar se de fato aquele propósito que está sendo oferecido para a empresa ressoa no seu propósito, que é o que vai te gerar no final do dia motivação. E o mais bacana disso é que talvez a habilidade mais importante, por um lado, seja mais difícil de você avaliar, porque assim, como é que eu sei como é que é o Maurício internamente? Mas ao mesmo tempo, talvez ela seja mais democrática, porque hard skills, embora você treine, você tem uma formação, uma faculdade, uma habilidade Curso tal, técnico, alguma coisa. né, um curso técnico tal que você precisa desenvolver. Os soft skills, né, de novo, um pouco menos treinável, mas você ali na relação do dia a dia, você observa. O inner skills todo mundo tem, independente da formação, da origem, de onde venha tal, tem a capacidade, né, de se destruir, se autodestruir, ou de, né, crescer a partir da sua única... De novo, você não depende de ninguém, você não depende de governo, você não depende de faculdade, você não depende de ninguém para você ser, né, se autoliderar. Né? Eu acho que tem muita gente que, como eu falei, pergunta como é que você lidera 30 mil pessoas? Fala, olha, a primeira forma é você liderar a si mesmo. Né? Quem é líder da sua vida, da sua carreira? O primeiro ponto, sabe aquela história do avião, né? Bota primeiro a máscara em você para depois botar no outro. Você nunca vai ser um bom líder se você não consegue nem gerenciar a sua própria vida, a sua carreira. Então, essa habilidade interior, né? E isso não depende de ser sênior, de ser... É comportamental, para mim vai ser a grande habilidade do profissional do futuro. E quem te inspira? Cara, tanta gente me inspira, cara. Porque o negócio é o seguinte, você falou de liderança como um ato público, mas o líder também tem momentos muito solitários, né? Com quem que você troca? Com quem que você enxerga essa possibilidade de ser esse cara tão bacana e tão humilde e tão poderoso que você é? Não, isso aí é você que está falando. Mas, como eu falei, né? Eu brinco muito com os meus filhos, que eu falo muito sobre o seguinte, amizades, né? Às vezes, todo mundo adolescente, brigou com um amiguinho, não sei o quê, ou tem um amigo que vai viajar e tal. Eu sempre falo, a gente que é beneditino, a gente tem, acho que, o privilégio de ter, né, amigos da vida e tal. E tem amigos que às vezes você, né, não vê há 10 anos porque viajou e você encontra no dia seguinte, parece que você estava a vida inteira e tal. E eu sempre falo muito para eles que é o seguinte, olha, nas suas amizades, ninguém precisa ser igual a ninguém ou ser o seu melhor. Às vezes você tem aquele amigo que é legal para você tomar um chopp e dar risada, às vezes tem aquele que vai te ajudar num momento difícil porque a opinião dele é uma opinião que te conta, tem um que vai te ajudar na tua carreira. E assim, acho que, né, ao longo da minha vida, da minha trajetória profissional, e por isso que quando você perguntou, acho que tanta gente me inspirou e continua me inspirando, cada um no seu lugar. Né? Então, assim, eu me inspiro muito dentro de casa, com a minha esposa, você conhece a Beta, que é uma pessoa absolutamente inspiradora, troco com ela pra caramba. Me inspiro com os meus filhos, diariamente, meus filhos e meus enteados, pela troca e a energia e a visão de mundo que eles contribuem muito, né, no meu processo. E a jovialidade também, né? E a jovialidade. Tá perto da galera mais nova, né? E visão de mundo mesmo, cara. É uma garotada que tá olhando pro mundo. A gente reclama muito de geração mimimi e que não trabalha tanto ou se dedica como a gente era lá atrás. Eu e acho tal. que somos certos, hein? E de novo, dentro dos inner skills, será que eles não estão, né, olhando para outros valores? E eu acredito muito em trabalho duro, tal, mas um trabalho duro que seja orientado a propósito, né? Que tenha alguma coisa por trás. Então, essa busca pelo propósito, né? Isso é uma coisa que essa molecada está trazendo cada vez mais forte. E a gente, né, burro velho, às vezes demorou a entender como isso era fundamental. E na minha carreira, o Roberto Medina, o próprio Oscar Metzavá, que é o fundador da Austin, eu tive o privilégio de conviver com esses grandes empreendedores que têm, sobretudo, né, e eu acho que uma inspiração gigantesca na coragem, né, de fazer acontecer sonhos grandes. E eu tenho o privilégio, no caso do próprio Roberto Medina, de continuar convivendo com ele diariamente e me inspirando a cada decisão de coragem, né, muito grande, fora toda a competência criativa e tal. Mas, parece um estagiário até hoje, né? De tanta vontade, né? E ele é isso, assim, sempre foi absolutamente movido a propósito e sonhos grandes, né? E eu acho que dentro disso, e não, de novo, falando aqui do equilíbrio, né? É óbvio que o resultado é fundamental, o lucro é fundamental, mas um dos segredos, né? Voltando àquela pergunta lá dos 40 anos de empresa e essa mudança, eu digo que o líder, né, tem que ter uma coragem dupla.
Porque você tem que ter a coragem de lidar com decisões difíceis quando as coisas vão mal, mas você tem que ter uma coragem maior ainda de tomar decisões transformadoras e fora da zona de conforto quando tudo vai bem. Essa é mais difícil ainda, né? Porque, claro que decisões difíceis, né, no momento desafiador, elas são necessárias e óbvias. Mas quando o negócio vai bem, você pega o Rock in Rio bem pra caramba e tal, e você vai lá e se desafia a fazer diferente, fazer algo maior, algo que pode dar errado. Esse é um olhar muito maduro de liderança que fazem quantas empresas a gente vê que não eram líderes, estavam navegando, né, num céu de brigadeiro e de repente no dia seguinte, né, por uma mudança de tecnologia ou tal, elas simplesmente deixaram de existir porque não tiveram a coragem moral de mudar quando tudo estava dando certo, né? Então, esse aprendizado dessa coragem dupla, né, de mudar quando as coisas não vão bem, mas também se desafiar e sair da zona de conforto, esse é um aprendizado diário que eu me inspiro. Outro dia, eu estava visitando uma empresa de um amigo nosso e eu vi lá que cada sala tinha um nome. Nokia, Varig, e várias empresas que sucumbiram ao longo do tempo. E eu falei, por que essas salas têm esses nomes? E aí ele me respondeu, para todos os dias eles lembrarem que essas grandes empresas, né, elas, de alguma forma, por algum desequilíbrio, sucumbiram. Tem uma história, não sei se você sabe, da Google. Acho que foi na Google, na sede da Google. Eles colocaram, um dia amanheceu, aquela sede gigantesca, milhares de funcionários chegando ali diariamente, e amanheceram, eles colocaram um dinossauro gigantesco, obviamente só a ossada, na porta da sede. Acho que era Google, estava lá, Google, aquele dinossauro gigante. E deixaram 1 dia, 2 dias, 3, 10, e o pessoal, o que é esse dinossauro? Vai ter alguma ação, alguma campanha e tal? E aí vem um e-mail, não sei se foi o Eric Schmidt, um deles e tal, dizendo, olha, esse dinossauro é para lembrar que eles já, apesar de todo esse tamanho, de serem, né, os animais mais poderosos do planeta e tal, eles sucumbiram, né, em algum momento. Então, a gente não pode esquecer, Jeff Bezos da Amazon sempre falava isso, o dia que a gente deixar a empresa das maiores do mundo, e o Jeff Bezos fala, o dia que a gente deixar de ser uma startup, a gente quebra, né? Então, acho que esse pensamento contínuo de que, cara, o jogo não... que a gente tem é da mudança. E que o jogo não tá ganho, e de novo, a gente está vivendo o líder que não estiver preparado agora, né, para desaprender a cada semana com tudo. Eu sou um entusiasta de inteligência artificial, estou mergulhado na matéria, e é o seguinte, cara, assim, a cada semana, 10 dias, você tem que desaprender tudo que você já estava aprendendo sobre aquela nova ferramenta tal, porque já está vindo uma outra, que já tem agora um agente que é diferente e tal, e essa vai ser uma característica também do profissional do futuro, assim, a habilidade de você jogar fora o seu aprendizado e tudo aquilo que você acreditava que só funcionava de uma forma para poder abrir espaço, né, para o novo. Essa é uma habilidade que vai ser cada vez mais requisitada. Que talvez seja a habilidade de desaprender, né? Sim. O tempo inteiro, né? Desaprender para abrir espaço para o... E isso exige muito essa coragem, né? Essa coragem que eu falei, que é a coragem de que quando tudo vai bem, você mesmo se tirar da zona do conforto para andar, porque é tão difícil aprender uma nova tecnologia, uma nova ferramenta e tal, e você admitir a você mesmo que todo aquele aprendizado, aquele sofrimento da tua jornada mudou, e agora eu preciso desaprender e preciso de novo me jogar no novo. E acho que essa habilidade vai ser uma habilidade de grande diferenciação para o futuro. E a coragem é uma palavra que é bacana demais, porque a coragem, coração, e agem vem do verbo agir. Né? Então, tem uma história de servir, né? Tem uma história de estar aberto para isso, para poder adaptação, para poder a gente se adaptar a esses novos tempos. E coragem, só para a gente, né, matar aqui o assunto coragem, tem uma frase do Mandela que ele fala, né, que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. É óbvio que o medo é fundamental e ele vai existir, né? Eu digo, sem medo, a pessoa que não tem medo, tem alguma disfunção cerebral e tal, não atravessa a rua, né? Porque vai ser atropelada, o carro não vai me matar. Não, o medo foi condição para a gente sair da caverna e conquistar o mundo, a gente precisava ter medo. E o Yuval Harari, né, fala muito sobre isso. Mas o medo que paralisa você, né, de sair da sua zona de conforto
e te ancorar, né, no presente que ali na esquina já vai ser passado, né? Esse é o medo que a gente tem que saber lidar, né, e saber superar, né, trabalhar com ele. Então, de novo, né, conviver com o Roberto, conviver com o Oscar, conviver com esses grandes empreendedores, é você viver de perto. Vai ganhando casca, né? Vai ganhando maturidade, né? E você vê que funciona, né? Que dá certo. E é claro que você vai errar, você vai quebrar a cara, você vai, né, ter os percalços todos da vida, mas, né, a história é escrita pelas pessoas que saíram da zona do conforto. Né? Tem uma história, não sei se você sabe, provavelmente você sabe que você convive com ele sempre, mas o Rubens sempre falava que uma pessoa que inspirava muito eles era o pai, né? Que era um grande comerciante, e que num determinado momento fizeram um aterro do Flamengo e o pai gastava um monte de dinheiro para fazer, para regar, né? Comprava uns carros-pipas para regar e hoje eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem um grande cartão postal que é o aterro do Flamengo com aquela paisagem e foi dinheiro particular de um empresário que era o Medina, né? Mas você sabe, Maurício, essa história tem a ver com uma frase que o Roberto fala muito do pai dele, e que é um grande aprendizado, que é o Abraham Medina, que era o pai dele. Ele dizia o seguinte: os negócios só vão bem se a cidade vai bem. Então isso não é só um ato de amor pela cidade, pelo Rio de Janeiro, você cuidar, é entender do ponto de vista de negócio que é óbvio que se você tem uma desigualdade imensa, você não tem mercado consumidor. É óbvio que se você tem uma cidade que não funciona, você vai vender menos, você vai atrair menos pessoas para lá. Então, existe uma história ainda mais no momento em que a gente se questiona muito, né, sobre o papel, né, do público, do privado, trazendo até a brincadeira que você fez aqui, né, da gente se envolver, administrar a cidade. A gente pode, sim, né, através das nossas empresas, através das nossas ações como cidadão, contribuir por uma cidade melhor, que vai gerar um ambiente de negócio melhor, que vai dar mais possibilidades de emprego para os nossos filhos, né, no futuro. Eu quero que meus filhos possam ter a escolha de trabalhar aqui no Rio de Janeiro, onde eles quiserem. E para isso a gente precisa ter uma cidade bacana e a gente pode contribuir e deve, né, para isso. Então, de novo, uma referência super inspiradora dessa história, né? Os negócios vão bem, se a cidade vão bem, a gente pode contribuir com isso. Né? Eu não sei quando, mas eu ouvi também uma frase que era: a cidade só pode ser boa para o turista se for boa para quem nela vive, né? É a mesma ideia e esse é um... Agora, e será que isso está acontecendo? Porque eu vejo, né, vocês fazendo papel, contribuindo para essa cadeia produtiva toda funcionar, mas ao mesmo tempo eu vejo paralelamente uma criação de muitos muros, né? Uma minoria que morre de medo cada vez mais nos carros blindados, etc. E uma maioria que vive de um Bolsa Família, né? De uma situação que eu acho até que o programa nem é falho de todo, mas eu acho que ele devia ter uma forma diferente de atuar. Eu acho que ele não deveria ser uma coisa ou outra. Eu acho que aquela pessoa que ganha um salário mínimo poderia ter um aplicativo desses de complemento a essa renda para garantir dignidade e melhorar essa qualidade. Como é que você vê esse formato de um Brasil que é pujante, ao mesmo tempo ele tem essas raízes ainda meio escravocratas, né? Será que a gente não precisa alinhar um gestor, e aí você como, né, um grande líder, porque a gente percebe uma gestão, muitas vezes, nas empresas de século XIX, um gestor de século XX e um consumidor e um funcionário de século XXI. Como é que você entende dessa necessidade de alinhamento? Olha, primeiro, e eu não sou, né, especialista, como nunca trabalhei, como você já teve uma passagem, né, pela Rio Tour, enfim, pelos órgãos e instituições públicas, eu imagino, né, o desafio que não é, a gente estava falando sobre isso, conciliar todos os interesses, né, de uma sociedade, especialmente uma sociedade com todo o nível de desigualdade, que não só a nossa tem, acho que está cada vez mais evidente, né, que o modelo mundial está sob questão, né, assim, por que cada vez mais, em todos os lugares, todas essas polaridades, toda essa desigualdade, polaridades de visão política, polaridades econômicas. Então, assim, e eu acho que isso vem, sim, de um lugar muito complexo, né, de gerir. Imagina você gerir um Brasil com todos os desafios que tem aqui.
Mas eu acho que, mais uma vez, né, eu tenho que acreditar que o que eu acredito como líder para as empresas, né, funciona, acho que uma liderança e um olhar para o que a gente quer ver para o mundo e o futuro dos nossos filhos. Mais uma vez, acho que se não existe um propósito comum compartilhado, isso cada vez mais gera esse racha. Isso gera os rachas nas equipes, né? O líder que não coloca um propósito comum, cara, a área de marketing está brigando pelo melhor que é para o marketing, a área de compras pelo que é melhor da compras, o financeiro ali que só cobra o orçamento e tal. E tem uma hora que o marketing precisa entender que precisa responder o orçamento, tem uma hora que o financeiro precisa entender que, cara, sem o investimento maior no marketing não vende, não entra dinheiro. Então, esse papel de costura e alinhamento, né, dos objetivos comuns, eu acho que tem esse lugar, e de novo, sem dar solução, porque eu não sou político nem especialista em gestão pública, mas eu entendo que, no meu olhar, né, de cidadão, eu vejo cada vez mais um estímulo a essa polarização e essa divergência de conceitos, e menos daquilo que eu acredito que é a tal da convergência, do equilíbrio dos conceitos. A solução para isso eu não sei, né? E, de novo, e nem serei eu a resolver isso, porque meu papel sempre será aqui na contribuição pelo privado, mas a minha suspeita é que, de alguma forma, assim, esse lugar, né, dessa divisão, dessa polaridade, dessa desigualdade, não parece um modelo muito sustentável, né, de longo prazo. E aí, como você falou, vem os muros, vem o carro blindado, né? Então isso não é bom, essa desigualdade não é bom para ninguém, né? Não, nem para quem está no topo lá da pirâmide alimentar e nem no miserável. Esse modelo não funciona para ninguém. E aí é aquela história, né, da divisão, e essa divisão ela precisa ser repensada pelos líderes também, né? Essas discrepâncias salariais, elas são muito fortes, né? Assim, é o diretor, o acionista que recebe um valor muito alto e aponta que quer e precisa entregar um serviço padrão Disney, recebendo muitas vezes um salário Botizuana, né? Assim, então, acho que é um desafio a gente repensar, né, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto essa formatação onde essas diferenças também salariais, porque o cara que faz a limpeza lá do Rock in Rio, ele é tão importante quanto o músico. Você concorda comigo? Claro, todos são corresponsáveis pela tal da construção experiência, da experiência, né? O cara lá que está servindo lá na tua praça de alimentação, ele é tão importante quanto... E eu acho que é isso, e de novo, acho que esse é um olhar de uma forma mais global. Como eu falei, eu acho que essa divergência toda serve, né, a alguns interesses, mas no longo prazo acho que ela não se sustenta. Né? Mas é bacana demais falar com gente bacana, inteligente, que tenha essa visão de realmente empresas com propósito. Ontem estavam falando de uma empresa com propósito, não sei se isso passa também por vocês, mas uma empresa como a Patagônia, você, né? Sim, conheço bastante. Um papel muito bacana, como uma cooperativa como a Mondragon, uma cooperativa na Espanha, onde, né, tudo ali é reinvestido, todo mundo ali... O modelo de cooperativa é um modelo muito bacana, né? Assim, a essência dele, claro que melhor gerido, pior gerido, mas a essência de que está todo mundo ali compartilhando, o cliente também é acionista, né? Ou seja... Eu, através da minha participação ali naquele negócio, eu estou retroalimentando esse sistema. Talvez seja por aí, né? Testar novos modelos, porque nosso modelo de sociedade está sob júdice, né? Luiz, decisão sob incerteza. Qual foi uma decisão difícil que você tomou, né, como CEO e que redefiniu o futuro do evento? Olha, eu, antes de falar especificamente dos eventos, antes de falar especificamente, né, de alguma passagem, decisões difíceis, eu tenho muito uma concepção de que qualquer decisão ou qualquer conversa difícil, ela só é difícil porque ela é necessária, né? Porque senão a gente, né, não precisaria ter aquele friozinho na barriga para tomar aquela decisão ou ter aquela conversa, seja, né, com o chefe, seja com alguém da sua equipe, né, com um par. E geralmente, as decisões difíceis e as conversas difíceis, elas são difíceis porque elas são transformadoras, né? Então, se você tem, sei lá, um funcionário que não está performando legal e, mas como é que ele vai se sentir naquele feedback? Mas você precisa dar, porque senão ele também não evolui e tal.
e geralmente aquela conversa, né, pesada, todo mundo sai do outro lado mais leve, quando depois que ela tem. Porque entende que, de novo, ela era difícil porque ela era necessária, porque tinha alguma coisa que precisava ser mudada. E assim mesmo acontece, né? Por exemplo, a gente lá atrás tomou uma decisão, eu entrei em 2011, a gente fazia, por exemplo, Rock in Rio na Espanha, fizemos em 2012 a última edição quando eu estava junto lá, e a gente tomou, não foi uma decisão minha, mas coletivamente com os acionistas, de não fazer mais o Rock in Rio em Madrid, porque por uma série de circunstâncias, que não vem ao caso, mas de localização, da cultura local, da forma como a gente implementava lá, o resultado do negócio não se sustentava e não funcionava, por mais que o evento fosse incrível e tal. Então, se tomar a decisão, depois de entrar num país, fazer um evento, estruturar uma marca, fazer um investimento grande e tal, e de repente não fazer, mas, de novo, uma decisão super difícil, mas necessária, que só a partir daí possibilitou a gente ter energia que estava, de repente, dedicado ali, né, num projeto que não poderia fazer sentido do ponto de vista, né, de resultado. E não era só resultado, porque às vezes pode fazer sentido para o todo, para o maior e tal, mas você olhar todo aquele investimento e dedicação que você fez, sabe, de repente, né, tomar uma decisão de não fazer mais, era difícil, mas era necessário, que foi o que possibilitou todo o crescimento. Obviamente não foi só por conta disso, mas todo o crescimento que veio nos anos seguintes, seja aqui no Brasil, né, fazendo o Detal, assumindo o Lollapalooza, depois a gente chegou a fazer uma edição, né, nos Estados Unidos, em Las Vegas e tal, porque, né, decisões difíceis foram tomadas. Então, acho que o papel do gestor, aí vem aquela história que a gente falou dessa dupla coragem, a coragem de inovar quando vai bem e tal, mas a coragem de enfrentar os problemas de frente, porque eles estão aí para serem enfrentados, né? E esse é o nosso papel. Né? E como você falou da bicicleta, o equilibrar um pedal e o outro, né? E andar naquele momento e se parar também, cai a bicicleta. E aí vem de novo a história do propósito, né? Acho que tem uma metáfora, uma imagem muito, né, de um líder lá que está com o timão navegando lá no navio e tal. Tem hora que o mar tá bacana, tem hora que tem a hora tal, e tem hora que vem aquele nevoeiro que, cara, não dá, você não enxerga um palmo na frente e você tem que navegar ali por aparelhos, né? E na empresa, né, eu acho que esse nosso GPSzinho interno é muito o propósito. Ou seja, quando o negócio tá turvo, né, e você precisa tomar uma decisão difícil, que você não vai tomar ali no visual, sabendo o que vai acontecer se eu virar para a direita ou à esquerda, o teu GPS ali que você tem que confiar no aparelho é o tal do propósito. Né? Então é o seguinte, o que manter esse evento continuar tal vai agregar para o meu propósito maior, né? O que manter essa pessoa ou demitir ou dar feedback ou tal contribui para o propósito meu e dela. Né? Porque eu também só acredito que, cara, o cara vai ser feliz ali se ele estiver feliz aqui e o meu propósito e o propósito da empresa está alinhado com o propósito dele. Né? Eu sempre falo pro meu time, cara, se você está aqui trabalhando pelo meu propósito, tá errado. Né? Ou para o propósito da empresa, tá errado. Você tem que estar trabalhando aqui para que o seu propósito de vida encontre aqui dentro dessa organização uma forma de você realizar o seu propósito. Né? E aí vem de novo aquela história do inner skills. Quanto mais a pessoa se conhece e conhece o seu propósito, mais você sabe que ela vai estar alinhada naquela empresa, ou então ela vai embora, porque ela vai achar em outro lugar onde ela vai achar a oportunidade e o terreno fértil para o propósito dela. Então, aquela pessoa que se autoconhece, que conhece muito o propósito e está trabalhando contigo, é porque de fato ela está alinhada com aquele negócio, aí a performance vai embora. E turnover na equipe? Muito grande? Cara, muito pequeno, muito, muito pequeno. Você pegar, inclusive, nossos diretores, a liderança, a grande maioria... Há muito tempo com vocês. Há muito tempo comigo, alguns antes de eu entrar na empresa. Eu estou lá há 16 anos, é isso? Nossa. Não, eu estou lá há 14... 2011 que eu entrei, há 15 anos. 15 anos. Porque, de novo, a gente tem... Missionários. Mas missionários, sem dúvida nenhuma, mas a missão é muito clara que é isso, ou seja... Dentro desse nosso propósito que está evidente dentro dessa nossa cultura, as pessoas se enxergam dentro deles, né? Porque, assim, o missionário pode vir muito na cabeça aquela história, a galera que é a missão dada, a missão cumprida, que executa a ordem e tal. Não, as pessoas... Eu também estou aqui hoje cheio das metáforas. Né? Não, mas facilita tudo o aprendizado, né? Tem uma que também, para mim, está muito claro o seguinte, tem determinadas jornadas, né, na sua carreira que levam tempo para você concretizar o valor. A gente tem uma vantagem muito grande nos nossos eventos, que como são ciclos curtos, né, no sentido de 2 anos um evento, ou 1 ano, no caso do Lollapalooza, quem está trabalhando consegue enxergar o resultado do seu trabalho muito rápido, e que tem empresas, obviamente, por terem outras características, não são assim. E aí, fazendo, né, com uma metáfora,
quando, enfim, tem oportunidade de viajar e você vai naquelas catedrais, Colônia na Alemanha, Notre Dame na França e tal, que são catedrais enormes que levaram 100 anos para serem construídas. Eu fico muito imaginando, né? Você tem lá o pedreiro, imagina, tem pessoas que ficaram 10, 20, 30 anos empilhando tijolo a vida inteira, sem inclusive nem ver o resultado, né, do trabalho. Eu falo, cara, o que motiva um cara acordar durante 30 anos e falar, cara, hoje eu vou empilhar mais um tijolo, ele nunca vai ver aquela obra tal. Então, se o líder, e aí de novo é o papel do líder, é mostrar que aquele cara não está empilhando tijolo. Aquele cara está, através da tarefa diária dele de empilhar aqueles tijolos, está construindo uma visão numa catedral gigantesca que ele pode ver concluída, pode até não ver, mas vai entender que aquela atividade dele, né, de empilhar tijolo não era uma atividade de empilhar tijolo, e sim da construção, né, daquela beleza maior da catedral e tal. Então, o nosso time, eu acho que tem muito essa noção clara de que o tijolo que ele está empilhando ali dentro é absolutamente fundamental para o resultado daquela coisa espetacular que a gente coloca de pé. O tempo todo falamos de legado, né? E para terminar, 1 hora já de conversa aqui com essa... Já tem 1 hora? Já tem 1 hora, 1 hora e 4 minutos, né? Se você tivesse que resumir sua missão à frente desses eventos todos, dessa empresa, da sua vida, né, em uma frase para os próximos líderes da empresa, qual seria? Olha, eu estou num momento de vida... Estou ficando velho, né, Maurício? Então, eu estou num momento de vida que eu estou olhando muito para legado, né? E, de novo, a nossa conversa aqui, não à toa, foi muito para esse lado. Mas eu acho, assim, que hoje, né, resumindo uma frase, e que não é nem minha, mas, né, que fala que o papel do líder não é ter o maior número de seguidores, né, mas é o papel de construir mais líderes. E hoje o meu momento, seja dentro da Rock World, né, onde a gente falou aqui das lideranças que estão super preparadas, pensando até no futuro, do ponto de vista de sucessão, quando eu não estiver sentado mais naquela cadeira, né, ter, né, um time preparado para poder levar esse legado adiante. E fora dele, não é à toa que eu escrevi o livro, né, não é à toa que eu tenho, né, dado palestras, né, porque eu entendo que eu tive o privilégio, né, de poder estar à frente, né, de empresas super bacanas, de lidar com líderes inspiradores, de desenvolver os meus conceitos de liderança. Então, hoje, talvez a minha grande motivação, né, ir para os próximos tempos seja cada vez mais formar novos líderes, dentro, inclusive, daquela nossa conversa de que talvez essa seja a possibilidade que eu tenha de poder deixar um legado de um modelo de sociedade tal melhor. Acho que esse modelo de liderança mais compartilhada, onde você acredita no sonho, onde você empodera as pessoas para poderem fazer diferença através do seu trabalho e tal, esse talvez seja a forma que eu possa olhar aí para o futuro e dizer que, puta, deixei lá o meu tijolinho lá nessa catedral que está sendo construída. Plantou e não sabe se vai ver a árvore fazer sombra, não é isso? É isso. Luiz, ouvir você entender que experiência não é palco, é cultura. E também não é marketing, né? É estratégia, não é momento, é construção de valor ao longo do tempo. E obrigado por compartilhar essa visão, método e maturidade sobre criação de marca, comunidade. Meu agradecimento enorme pelo teu tempo, pelo teu carinho, pela tua grandeza aqui em contribuir com tanta gente nesse processo que eu acho que a IA ela traz muitas inovações, muitos momentos especiais, mas isso aqui a IA ainda acho que não consegue fazer. Muito obrigado. Eu quero recomendar a todos que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, né? Esse livro é um livro que hoje, lá já na Fundação Getúlio Vargas, nas aulas de gestão de serviço, eu recomendo, porque é de uma liderança realmente inspiradora. Obrigado. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado por você fazer tanta coisa pelo nosso Rio de Janeiro com os eventos e agora pelo mundo, né? Espanha, né? Que mesmo que tenha interrompido, mas Portugal, né? Estados Unidos e Lollapalooza, São Paulo, forte demais, né? The Town e todos esses grandes eventos que contribuem para gerar economia, gerar emprego, renda, dignidade e, mais do que tudo, felicidade dá lucro, né? É isso. E assim, Maurício, agradeço muito aqui também o espaço. A gente estava, né, algum tempo para a gente conseguir fazer essa nossa agenda aí e bater esse papo. E, sobretudo, ter aí a oportunidade de poder falar, né, sobre o que me motiva, me apaixona
E, de novo, dentro desse motivo de vida, né, de poder levar e transformar, ter aqui um espaço como esse, um veículo para poder chegar a mais pessoas, essa nossa mensagem, né, dessa nossa troca aqui, foi um prazer estar contigo. E tudo pode ser bem melhor? Sempre. Valeu, mano. Muito obrigado. E tem uma surpresa da Sol e Neve para você, se você gosta de sorvete. Caraca, olha só. Faturei um sorvetinho, é coisa boa. Nero, lançamento. O pistache aqui, ó, se você quiser provar, melhor pistache. Esse é nos quadradinhos, né? Pô, esses quadradinhos são sensacionais. Eu não sei se, vou nele, então. Se vai no açúcar e tal, mas tem uma linha de natural, zero, com whey. Olha só que maneiro esse aqui. Esse aqui tem até a ver com os eventos, ó. Rockers, aí, ó. Empresa com pegada social. Toda a renda desse sorvete é dedicada à causa animal. Olha só que legal. Que bacana. Ainda é uma patinha, falando de experiência, olha lá que bacana. Essa caixinha toda tua você vai levar, mas faturei. Melhores. Obrigado, mas o pistache eu já vou comer aqui, para não derreter. Pô, esse é top. Esse aqui a galera não aguenta. Valeu, obrigado. Meus agradecimentos também à Insetizan, a Sol e Neve, por acreditarem que excelência operacional e cuidado humano são a base de qualquer grande experiência. E você que nos acompanhou até aqui, se esse episódio provocou você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e participe dessa conversa nas redes sociais. Porque toda boa experiência começa com uma boa conversa. E ser bem melhor é um processo contínuo. Até o próximo episódio.